Boa tarde a todos. Que Jesus nos envolva sempre nessas vibrações de amizade, para que esse estudo realmente seja uma fonte de reflexão para todos nós, né? Todos os estudos do Evangelho, livros espíritos, essa doutrina o tempo todo nos convida a refletir. Então, um estudo que fala de escândalo, quando a gente compreende tão bem o modo vulgar de pensar a palavra escândalo, né? Escândalo é o que a gente vê muito na televisão, não vê? Toda hora no Jornal Nacional, sei lá, retratado, mais um escândalo, mais um escândalo. Então, a gente consegue compreender o escândalo pela concepção vulgar. É tudo aquilo que ostensivamente escandaliza aquele que falta, né, com decoro, e de uma forma pública. E a gente comenta lá, pô, você viu que escândalo que aconteceu lá na casa de fulano? Nossa, que vergonha, foi o maior escândalo. Você viu como é que fulano estava vestido de uma forma escandalosa? Viu o jeito de fulano? É escandaloso. Escândalo é aquilo que agride, né, que faz com que a gente observe e que se diga chocado. Então fala assim, nossa, estou chocado com aquilo que aconteceu, né, faltou lá, se desviou. No entendimento evangélico, a conotação do escândalo é muito maior. O escândalo, ele necessariamente não é aquilo que ocorre de forma ostensiva. É sempre o resultante dos nossos vícios, das nossas imperfeições, mesmo que não tenha ocorrido de uma forma ostensiva, mesmo que tenha ficado abafado, mesmo que ninguém saiba. Houve o escândalo. Olha só como é que é complicado. Te lembrará quando a gente... Vamos usar um exemplo aí da lei de trânsito. A pessoa, quando comete lá uma infração no trânsito, e tem um guarda, o que acontece? O guarda para, tira a pessoa do carro, pega os documentos e aplica uma multa em função da infração que ela cometeu lá de trânsito. Não é assim? Todo mundo viu, ela se infringiu na lei. E aquele motorista que está lá caminhando lá na estrada, e está lá meio secreto, lá aquele instrumento que a gente chama de pardal. O que é o pardal? Né? Aquele instrumento que limita lá a velocidade. Estava escrito que você podia andar até X velocidade. Toda vez que a criatura pisa mais no acelerador e nem se dá conta, ou se dá conta, e aquele aparelhinho lá fotografa, nem ela lembra. Às vezes ela nem se deu conta que foi flagrada pela lei, mas ela entrou. Ela vai ter que pagar lá o débito lá daquela multa referente daquela situação. Então, nós vamos perceber que quando Jesus fala desse escândalo, é aquele também que ninguém viu. É aquele que ocorreu, muitas vezes, até pela nossa ignorância. Ou não, a criatura fez questão de abafar. Mas, independente se viram, se não viram, se foi ostensivo ou não, aciona-se o mecanismo da lei. É isso que a gente tem que entender. Como eu falei lá do pardal, acionou o mecanismo. E qual é o mecanismo de que lei? A lei de ação e reação, de qual toda minha atitude, qualquer comportamento, gera como consequência uma situação correlata. Então, se eu tenho uma atitude boa, eu tenho uma reação, né? Aquela reação, vou ter uma consequência boa. Se eu tenho uma atitude ruim, consequentemente, eu vou ter uma consequência ruim. Então, tem que entender que o mecanismo da lei, ele é acionado, quer seja de uma forma pública, ostensiva, ou de uma forma que a gente chama lá no escondidinho, abafado. Então, vamos imaginar um homem que na sociedade seja distinto aí pelas roupas que usa, pelos diplomas que possua, e comete lá um crime. E a legislação nunca descobre. Ele faz um crime, que a gente chama desses crimes quase perfeito, que ninguém fica sabendo, ele passa a vida inteira sem ninguém tomar conhecimento de tal fato. Aí a gente pergunta, o mecanismo da lei foi acionado? Foi. Pode não ter sido da lei dos homens, mas da lei de causa e efeito foi acionado.
Houve escândalo? Houve escândalo. Não houve prejuízo? Ele não foi contrário à lei de Deus? O que é escândalo no entender de Jesus? É todo ato resultante das nossas imperfeições, dos nossos vícios, é um mal moral. Enfim, é um mal moral. Tudo aquilo que não se ajusta à lei de Deus, que é a lei de amor e de justiça e caridade. Então, toda vez que nós temos um ato desajustado a essa lei, é um escândalo. Não há, por menor que seja a infração, ela fica esquecida. O mecanismo foi acionado. E a resposta será proporcional à ação. Da mesma maneira. Então, não tem uma infração à lei de Deus, por menos que a gente fala, pô, mas foi isso, foi infração à lei de Deus, nós vamos ter que se reajustar com a lei. Bem, e por que nós nos chocamos com os escândalos? Que a gente fala assim, nossa, fulano fez isso, você viu, a gente se escandaliza com alheio, né? Com escândalo na casa alheia. A nossa a gente racionaliza. Por que a gente se escandaliza tanto? Por que a gente fica tão chocado? Se a gente raciocinar assim, olha só, nós todos fomos criados por Deus simples e ignorantes. Vamos precisar de várias reencarnações para realizarmos o aprendizado até chegarmos, né, diante da perfeição. A lei é lei de perfeição, a gente vai caminhar. Cada um se encontra num degrau dessa escala aí de perfeição. Nós não fomos criados todos ao mesmo tempo, não tivemos as mesmas vivências. Cada um está no seu momento, no seu degrau. Ó, se uma árvore é ruim, como vai ser o fruto dessa árvore? Não é ruim? Se o nosso planeta é Terra, e o planeta Terra, nós já sabemos que ele é um planeta de provas e expiações, quem reencarna na maioria nesse planeta? Espíritos como a gente, imperfeitos, frágeis e em aprendizado. E o que a gente espera de comportamento de espíritos imperfeitos, egoístas, orgulhosos e vaidosos como a gente? Comportamentos adequados a esse tipo de pensamento. Por que a gente fica tão chocado? É igual a gente pegar uma laranja da laranjeira e ficar chocado. Pô, ela deu uma laranja. A gente esperava que desse o quê? Abacate? Não é natural? A gente, quando começa a raciocinar, quando a gente pensa em alguém, fala assim, mas não é ser humano? Ele é ser humano. Qual é o espanto que está se tendo quando fulano ou cicrano fez aquilo? Ele é ser humano. Ele ainda está em processo de evolução. Isso faz com que a gente olhe o outro e permita também o aprendizado do outro. Então, a gente começa a compreender que, na realidade, né, o que se pensa quando você ainda está na imperfeição, você vai buscar que porta? A porta larga, dos resultados imediatos da vida. Eu vejo a vida presente. Como é que o espírito lá, quando ele está trabalhando em devolução, ele vai pensar em vida futura? Ele pensa em vida presente. Ele quer resultado agora. Então, ele pensa como? Pô, eu não tenho dinheiro. Fulano tem dinheiro, eu vou pegar. É raciocínio dele. É a lei do menor esforço. Ah, a farinha é pouca? Meu fubá primeiro. Né? O mundo é dos espertos e começa essa série de racionalizações que a gente chama de justificativa para nos explicar. A gente tem que se explicar. Por isso que a gente fala, errar é humano. Errar é humano mesmo, é do ser humano o erro. Até que ele aprenda. O que não é inteligente é persistir no erro do momento que você entendeu, que você compreendeu. Né? Quando Jesus falou, tu dizes que enxerga, se fosse cego, estava explicado. Quer dizer, o que incide, né, o agravante da lei? É quando a gente tem o conhecimento. Esse é um agravante e o atenuante da lei. Mas a gente vai sempre entrar no mecanismo da lei. Então, é quando a gente começa a aprender
que durante essas nossas reencarnações, nós temos o nosso momento aí de erro, os outros estão no momento deles, cada um está no momento. E fomos ao longo das vidas plantando uma série de planta ruim, brigando por tudo, desatendendo, querendo a lei do menor esforço. Só que a gente tem que voltar pelo mesmo caminho que a gente plantou para colher os nossos próprios frutos. Bem, como funciona essa justiça? Então, um outro pensamento aqui, como funciona essa justiça? Na justiça terrena, é necessário que um crime, que uma infração à lei, tenha o que a gente chama materialidade de provas, não precisa? A gente precisa lá do inquérito, né? A gente monta um processo, a gente junta lá as provas, junta a testemunha, junta as situações para materializar um fato. Ele tem que estar dentro de um tipo para a gente caracterizar aquilo ali como uma infração, como um crime. É necessário que aquilo seja previsto em lei. Isso é a justiça terrena. É necessária a materialidade. Na justiça divina, ela julga não de acordo com a materialidade. A justiça divina julga em função das leis divinas. Qual é a lei? O que Jesus explicou de lei? Lei de amor, de justiça e de caridade. Tudo aquilo que não se ajusta é infração de lei. Então, na justiça divina, eu não preciso que aquela situação seja pública. A gente tem que começar a compreender isso. Então, vamos lá. Está numa anotação de Mateus dizendo o seguinte, que Jesus falou, olha, tendes ouvido o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo o que se põe seus olhos em uma mulher para cobiçar, já no seu coração cometeu adultério. Uma outra, em Mateus. O que sai da boca vem do coração. É isso que torna o homem impuro, porque é do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias, as maledicências. São essas coisas que tornam o homem impuro. O comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. Isso foi uma questão que estava lá na discussão, que os judeus estavam lá reclamando com Jesus, que ele e os seus amigos não lavaram a mão antes de comer. Então ele estava dizendo o que torna um homem impuro. O que nós reparamos aí? Que pouco importa se o adultério foi concretizado ou não. Ele já correu no pensamento da criatura. Pouco importa se o homicida foi lá e matou alguém no momento que ele teve vontade de matar. Do momento que eu desejo mal ao outro. No momento que eu me fico feliz quando a vida do outro é esfacelada. Eu não tenho coragem de ir lá esfacelar a vida do outro, mas fico feliz. Olha só. Houve um escândalo? Houve. Olha como é que essa situação é complicada. Como é que a gente vai ter que compreender. A nossa responsabilidade diante da lei de Deus não é no fato material. Eu posso estar em casa, né, lavando uma louça, ou costurando, e o meu pensamento está matando uma criatura. Eu não tenho coragem de me expor. Eu não tenho coragem de pegar alguma coisa e todo mundo saber que eu cometi um furto. Pela vergonha da minha pessoa, não da atitude. Eu deixei de fazer não porque eu compreendo que eu não tenho que meter a mão naquilo que não me pertence, que eu tenho que aprender a viver dentro daquilo que é meu. Eu não meto a mão pelo medo da exposição pública. Então, quando se desvia uma verba da saúde, e inúmeras pessoas sofrem por falta de um remédio, de uma assistência médica, e vão ter as suas consequências, quem fez se responsabiliza por todas aquelas criaturas que passaram pelo sofrimento.
Então, nem sempre é o fato em si, é a consequência do fato que a gente tem que começar a entender. Porque como podemos saber se uma situação é boa ou ruim? Pela consequência. Às vezes uma situação que parece boa, que você não vai prejudicar ninguém, tem como consequência uma coisa muito ruim para as outras pessoas. E todos os envolvidos você responderá. Então a gente começa a acordar para a lei. Não foi o fato, eu fiz. O mundo é dos espertos. Todo mundo pega, por que eu também não vou pegar lá meu pedacinho? Todo mundo se faz de bobo, por que eu não vou fazer? E a gente entra nesse raciocínio e vai ter que se enfrentar com a justiça, com a lei. Quando a gente começa a pensar no outro, o valor do outro, nós vivemos em sociedade, né? Qual o valor do outro na nossa vida? Quem é esse outro? O outro é uma parte de mim. Eu me projeto no outro. É muito mais fácil eu ver no outro aquilo que incomoda em mim. Emmanuel tem uma frase que é assim: conserta em ti aquilo que incomoda em mim. Né? A gente tem que olhar, está me incomodando? Vou consertar aquilo que está me incomodando o outro em mim. Tem que buscar aquilo em mim. Processo de que a gente acaba projetando. É mais fácil a gente se ver, porque nós somos muito parecidos. Nas nossas dificuldades, a gente não tem muita diferença evolutiva, não. A gente é tudo muito parecido, nossas dores, né, nossas situações. Então, quando a gente começa a pensar no outro, a gente pensa, qual o objetivo desse escândalo, então, na nossa vida em relação ao outro? Qual foi o objetivo? Eu e o outro e eu fazendo o mesmo escândalo. Qual o objetivo? O objetivo da lei de Deus sempre é educar. A lei de Deus nunca é punitiva. Ela é sempre o quê? Educativa. Então, é educar. O objetivo do escândalo é a gente começar a se educar. É a gente começar, né, a reconhecer que, diante de um erro, por menor que seja, eu terei como consequência uma dor que me alerta naquilo que eu preciso modificar. Minha atenção é atraída para aquilo ali. Então, a gente começa a perceber como é que eu vou me educar. Qual é o objetivo da educação? É eu substituir as minhas ideias, ainda tão egoístas, orgulhosas, tão vaidosas, os meus preconceitos, por uma série de situações, né? Pelo novo padrão, que é o padrão do Cristo. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu faço essa substituição? Como é que eu preciso evoluir? A lei é lei de progresso. Eu tenho que substituir. Mas eu olho para mim sem isenção. O que eu vejo? Uma pessoa perfeita, não é assim? Quase perfeita. Tem um probleminha ali no cabelo. É o que a gente fala, se a gente bobear. A gente não se vê. A gente vê o defeito lá no outro. A gente não. A gente se explica, eu fiz isso por causa disso, por causa de fulano, por causa de cicrano. E a gente começa a racionalizar e se justificar. Eu não me vejo. Ou então, meu defeito é ser perfeito demais. A gente às vezes vê, a gente fala uma bobagem dessa, não é? Sem isenção. Tem que acontecer alguma coisa para que eu veja. E a gente percebe como foi importante, né, naquela questão lá 919 do Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho coloca a questão do autoconhecimento, que todo dia à noite ele passava em revista o seu dia, e olhava, e se via o que ele tinha de desacerto com a lei de Deus. Qual o nosso modelo de perfeição, não é Jesus? E eu me olho, eu tenho que falar assim, olha só, isso aqui está longe, mas só porque está longe eu vou desistir? Não, está longe, eu vou me ajustar à lei. Eu tenho que caminhar, eu tenho muitas reencarnações para me encaminhar em direção ao Cristo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho a Deus. Eu tenho que me ajustar ao Pai, às leis do Pai. Eu estou cansada de sofrer, e toda vez que eu ando de desacordo com a lei, eu sofro, eu estou cansada de sofrer. Eu ainda não quero...
Eu não sou boa, eu sou inteligente, eu estou cansada de sofrer. É quando a gente começa o raciocínio do que a gente já aprendeu e tem que se ajustar. Não adianta mais ficar na cada rebeldia. Esse é um primeiro passo, até que a gente venha a amar a lei de Deus e viver dentro desse amor. A gente tem que entender que a vida é processo, é um degrau de cada vez. Primeiro a gente começa melhorando a nossa educação com o outro, até que um dia a gente ame. A gente não vai amar enquanto a gente não foi educado, afável, solícito. São vários degraus. Então a gente começa a perceber que, será que eu me conheço mesmo? Eu conheço a minha limitação? Eu conheço as minhas possibilidades diante de uma situação? Porque como é que a gente fala? Fulano fez aquele escândalo. Ah, se fosse comigo. Ah, teria feito muito diferente. Diferente é o quê? Tradução. Muito melhor, né? Ninguém fala, eu teria saído muito... Não, comigo seria diferente. E eu perdia tempo com essa situação. A gente é o máximo. Aí vem a vida, assim, você não se conhece. E nos possibilita o quê? O conhecimento. Olha, vamos lembrar lá de Jesus com um mancebo rico lá, o moço rico. O moço rico chegou para Jesus e falou assim, o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus falou assim, cumpra os mandamentos. Ele falou, eu já cumpro os mandamentos desde que eu sou jovem. Olha que maravilha. Ele cumpria todos os mandamentos já. Eu estou longe do moço rico, para vocês terem uma noção. Ele cumpre todos os mandamentos. Aí Jesus falou, então, vai, vende todos os seus bens, dá para os pobres e me segue. Aí ele se entristeceu e foi embora. O que Jesus mexeu nele? Ele cumpriu os mandamentos, olha só. Mas na hora que ele teve que se desfazer dos bens materiais dele, ele não se conhecia, ele não sabia o quanto ele era apegado à condição financeira dele. Jesus falou assim, então, mais um passo, tu já cumpre a lei, agora vamos para a parte da caridade, vamos suplantar a lei, é o momento da graça, tem a lei e tem a graça, a caridade, sublimar, aí ele não foi capaz. Quando Jesus tem aquela passagem lá com Judas Iscariote, Jesus sabia que Judas iria negá-lo, não sabia? Jesus sabia. Jesus conhecia Judas. Judas se conhecia? Não. No momento que Judas traz Jesus e ele percebe o que acontece, olha, o remorso daquele espírito foi a sua redenção. Ele não se conhecia. Quando Jesus, numa situação menor, lá com Pedro, Jesus fala, você vai me trair, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. O que o Pedro falou? Eu traí o Senhor? Jamais. Nunca iria traí-lo. Nunca. Ele falou aquilo com convicção. Vem a situação e Pedro nega 3 vezes. Pedro não se conhecia. Ou seja, Jesus conhece a todos nós é que não nos conhecemos. É preciso que o escândalo venha para que a gente se conheça. Não teria se conhecido. Jesus amava Pedro, Judas e o moço antes do escândalo, durante e depois. O amor dele pela gente não muda. É o que ele sabe das nossas possibilidades. Nós é que não conhecemos. Então, nós vamos reparar que a lei de Deus, ela é educativa. O outro vem me ensinar aquilo que eu não sei de mim. Porque quando a gente se paralisa, que a gente pode falar assim, eu estou tranquilo, eu sou uma pessoa calma. Eu sou calma. Se ninguém me chama de feia, ninguém pede pedaço da minha merenda, ninguém pisa no meu calo, eu estou num ambiente... Eu sou ótima. Não tem nada me contrariando. Sou uma pessoa maravilhosa, melhor de longe ainda. O problema é o tal do comer 1 quilo de sal comigo. Não é assim que a gente é?
mais para perto. Então a gente começa a perceber que o outro é o professor. O outro é o processo educativo. Deus educa o homem pelo próprio homem. Deus não vai paralisar a atividade dele divina para me ensinar nada, não. Ah, vai falar assim, você é bicuda? Vou botar um bicuda aí do teu lado para te ensinar. Ó, eu estava no trem outro dia e vi uma situação. Está lá o rapaz sentado com o compasso aberto, né? Pouco se lixando que aquele espaço dá para 2 pessoas sentarem. Ele senta lá todo aberto, todo tranquilão, típico do comportamento egoísta e mal educado, não é? Nós vivemos em comunidade e nós sabemos que temos que ser educados uns com os outros. Chegou uma pessoa, uma senhora, olhou para ele com os olhinhos, pedindo, olhou e fez assim, né? Um jeitinho. Ele olhou, ignorou, virou para o lado, fechou os olhos e fingiu que estava dormindo. Você vê, ela foi pedir, uma professora mostrando para ele ali, para ele entender que existem outras criaturas, que não é só ele na vida que está cansado, não. Tem outras pessoas que também estão cansadas. Ele ignorou aquela professorinha doce. O trem parou lá na outra estação, entra aquele grupão, chegou lá um maior do que ele, deu-lhe um tapa na perna e falou, chega para lá. Meninas 5 olhou no canto, dava para sentar 3. Outro professor, não foi? Foi um outro professor. Então, na vida é assim, nós temos vários professores. Às vezes vem uma pessoa ensinar com tanto amor, com tanto carinho, a gente fala assim, lá vem fulano com esse papo chato de novo. Aí vem aquele que parece com a gente, que fala a mesma linguagem. Agora... Aí a gente fala, agora eu entendi. O outro só falta desenhar, né? O outro é literal. Precisava passar por isso? Precisava, não precisava, mas foi necessário, né? No sentido que a gente escolhe o professor que melhor entende. Às vezes a gente fala, fulano é um bom professor, mas eu não entendo nada que ele fala. Já o outro eu compreendo, porque nós temos lá nossas afinidades com a forma de ensinar. Então, a gente tem que ver na vida que tipo de professor a gente está pedindo. É a gente que pede. Está querendo aprender dessa maneira? A vida vai ter que ensinar. Então, é quando a gente vai vivendo uma situação, o outro vai espremendo a gente vai falando assim, caramba, o que o outro está acionando dentro de mim? A situação da vida. Está acionando uma coisa que eu nem sabia que tinha dentro de mim. E aquilo sai. Aquela lama sai. Por isso que a gente fala, cuidado com lago muito parado. Lago muito parado não significa que ele é tranquilo. Tem um ditado que fala, não mexe com quem está quieto, não é assim? Mas a lei divina, ela mexe com quem está quieto. Porque quem está quieto não é tranquilo, não. Às vezes, no fundo daquele lago tem lama. E quando você começa a revolver, o que acontece? Aquela lama sai, ele vai ter que ser limpo. Ele vai ter que ser dragado. Então, o outro vai nos colocando numa situação, tem gente que aciona direitinho lá dentro de um lugar de... Plá! Aí a gente fala, que isso que não estava dentro de mim? Né? Que ideia é que eu tinha de mim? Em primeiro lugar, que falta de humildade. Eu achava que eu era quem? Aí vem o escândalo. Aí eu me vejo. Então, é necessário que haja o escândalo para que a maldade oculta se manifeste, se mostre à luz do dia, para que o delinquente se reconheça, senão fica oculto. Por isso que tem que ter o escândalo, senão eu não saberia que eu era daquela maneira. Enquanto não tem nada me acionando, a vida não me aciona, eu vou só reparando os escândalos alheios. Quando aquilo acontece na minha casa, comigo, que eu falo assim, comigo seria diferente, aí acontece. Eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, na hora, como é que eu agi? Aí eu falo assim, nunca pensei que eu fosse agir dessa maneira, nunca.
E é sincero, a gente nunca pensou mesmo. Eu nunca pensei que eu falaria esse tipo de coisa para alguém. Eu nunca pensei que eu desejasse tal coisa para alguém. A gente fica assustado. A gente fala, dentro de mim mora um monstro. Não é? Às vezes a gente fala, dentro de mim mora um monstro ainda. Mora um homem velho, não é um monstro. Mora uma fera que está sendo domesticada. É isso que a gente tem que entender. Feras que estão sendo domesticadas. Não, eu sou o resultado desses aspectos interiores. Eu tenho que me observar. E quando eu começo a ocultar muito, vem a lei. Por isso o escândalo é necessário, para que eu me conheça e permita, quando eu erro, que o outro também erre. Aí eu paro de me assustar tanto com o erro do outro e observo, é difícil. Não é muito fácil, não. Aí a gente começa a se calar mais, parar de meter a faca na ferida alheia e ficar revolvendo, a gente para de ficar dando liçãozinha de moral, né? A gente para de achar que a gente é melhor do que alguém, a gente começa a entender que só vivendo, a vida precisa ser vivida, não somos apenas espectadores. E continuando no tema, diz assim, ó, mas ai daquele por quem venha o escândalo. Quando Jesus fala, mas ai de alguém, esse ai não é aquele ai, como a gente diz, ameaçador, ai de você, não, eu acho que é aquele ai de lamento, mas ai daquele, né? Que lástima, porque Jesus sabe que aquele que comete o mal, que comete o escândalo, necessariamente vai ter que se recompor com a lei. Vai ter que ressarcir. Que depois dessa queda, o escândalo é uma queda. Ele vai ter que se reerguer e ressarcir com a lei. Por isso esse ai de lamento. E como é que a gente vai ressarcir com a lei? Qual é a consequência de qualquer ato contrário da lei? A consequência é uma situação de dor. Contrário à lei, uma situação ruim, vai vir a dor. Para que vem a dor? A dor é punitiva? Não, a dor é educativa. Vamos ver lá. A pessoa bebe muito. Ela bebeu além da conta. Passou lá do justo limite dela de bebida. Vai doer aonde? No fígado. Ela vai ficar com o fígado doendo. Toda vez que o fígado doer, o fígado tem culpa e está doendo? Não. O fígado é a causa? Tinha um fígado normal. A causa é o descontrole dela lá, pela bebida. A consequência é a dor. Então, a dor não é causa, a dor é consequência. Onde é que está a causa? Num comportamento desajustado à lei. Então, aquela dor faz com que eu pare e pense assim, onde está a causa? Por que meu joelho está doendo tanto? O joelho não é a causa, é a consequência. O que aconteceu? Que dinâmica é essa de andar que está aí errado? Que problema que eu estou trazendo? Então, eu paro para observar. A dor, ela tem justamente essa informação, nos ensinar. Deus não é pai punitivo, é pai educativo, a dor é mestre, é para a gente parar e falar assim, não é porque isso acontece comigo, não. Para que isso está acontecendo comigo? É para me ensinar o quê? Por que essa situação está sempre acontecendo? Onde deve estar a causa disso? Eu começo a procurar, a estudar a causa. O sofrimento e a dor faz com que eu pare para estudar a causa e modifique aquela matriz de comportamento. Se não fosse assim, eu não faria isso. Não está doendo, por que eu vou parar? Eu continuo, mas a dor faz com que a gente pare. Por que a gente está aqui? Estudando doutrina espírita. Por quê? Porque tem alguma coisa doendo. É a dor que nos traz. Com a gente, com os nossos. É a dor física, é a dor moral, que faz com que a gente pare e fale assim, meu Deus, tem alguma coisa além. A bondade divina não deixaria eu sofrer ao acaso. Que isso? A gente tem que encontrar
se encontrar como responsável, se responsabilizar pelas nossas dores. E falar, ó, eu vou modificar essa situação, não adianta ficar chorando. Não adianta ficar empurrando com a barriga, não adianta ficar transferindo e projetando para o outro. Sou eu. O que eu faço com esse conhecimento? O que eu faço com essa dor? O nosso querido Amazonas Hércules, eu me lembrei de uma história dele, ele tinha hanseníase, né? Lá no Curupaiti, e uma vez eu vi uma história que ele veio entrando assim para fazer uma palestra, e uma pessoa olhou para ele assim, impressionado, né, com o físico dele, o sofrimento do físico, e a pessoa pensou, coitado dele. E ele chegou perto da pessoa e falou assim, coitado não, culpado. Olha só, na lei de Deus não tem injustiçado. Ninguém que passe pela dor se sinta injustiçado. Nós estamos ressarcindo. Pode não ter sido essa vida, mas não tem injustiça na lei de Deus. Senão Deus é injusto. A lei é perfeita. Bem, se a vossa mão ou o vosso pé for motivo de escândalo, cortai-os. Olha que figura de linguagem forte, né? Energética, chamando a gente para reforma interior. Ou seja, qual é o teu motivo de escândalo? Elimina. O que está sendo o meu escândalo? Será que eu estou falando muito? Será que eu estou vendo as coisas com maus olhos? É aquilo que eu tenho que tratar. Por isso essa figura de linguagem. Cortar a mão, o pé, tirar os olhos. Onde é que é teu motivo de escândalo? Por onde é que o espírito vem se expressando de uma forma tão desarmônica? Nós somos a manifestação das nossas expressões interiores, não somos? Todo mundo olha igual? Não. Tem gente que olha bem, tem gente que olha mal. Com os bons olhos e com os maus olhos. Todo mundo fala igual? Não. Cada um carrega dentro do seu verbo a sua vibração. Então a gente começa a entender onde é que a gente está se expressando, que forma de expressão é essa que está causando escândalo. Lá naquela passagem de Jesus, quando ele foi preso lá com o soldado Malco, que os seus discípulos estavam lá com a espada, ele falou, olha, quem matar a espada pela espada, perecerá. Lembram disso? É lei de amor. Mas quem matar pela espada perecerá. Ou seja, a criatura é sempre punida por aquilo que pecou. É a lei do retorno. Sempre volta para encontrá-lo. Vamos botar aqui um exemplo. Um homem, numa reencarnação, comete lá o homicídio. Ele é um homicida. Ele se arrepende. Não é típico nosso? Nós somos seres humanos, a gente faz erros. Ele reflete, ele se arrepende. Ele passa a ser movido por um remorso. O remorso por a lei de Deus, ela não vai simplesmente liberar a pessoa porque pediu desculpa. É assim que funciona? Não. Meu filho, vai lá e se recompõe com a lei. A gente tem que entender a lei assim, né? Eu sempre uso um exemplo assim, somente para as crianças, de uma forma bem tranquila. Está lá uma toalha limpinha, tomando o café da tarde. Falo para você, cuidado com esse café, cuidado com esse café. Tu está tomando o café de uma forma invigilante aí. O café cai na mesa e acontece. Suja minha toalha limpinha, engomada, branquinha, bonitinha. Aí você fica para mim, desculpa, desculpa, desculpa. 10 vezes pedindo desculpa, a toalha fica limpa? Não. Então faz o seguinte, pega a toalha, lava a toalha, passa a toalha e repõe a toalha do jeito que ela estava. A vida é assim. Se recompõe com aquilo que você prejudicou. Então, o espírito que cometeu lá o homicídio, ele se arrependeu. Ele está com remorso. O remorso é tão grande que ele tem a necessidade dele de sucumbir da mesma maneira que ele fez alguém
perecer, lá pela faca, um homicídio através de faca. Bem, ele se arrependeu, ele poderia se recompor com a lei de outra maneira, com uma vida dedicada ao bem. Não poderia? Pode, Ele pode se recompor com a lei, salvando outras vidas, até colocando a dele em risco. É uma necessidade dele. Não, mas ele quer perecer. Aquilo ficou tão marcado nele que ele quer perecer da mesma maneira. Isso significa que vai reencarnar alguém com o objetivo de tirar a vida daquela criatura da mesma maneira? Lógico que não. Aonde está a lei de Deus? Onde estaria o amor universal? De maneira nenhuma. O espírito tem necessidade de vivenciar aquela situação. Reparem bem, é uma necessidade dele. Ele criou, uma fonte de atração, porque a fixação dele, o arrependimento é tão grande que fixou, ele quer vivenciar aquela lição. Ele vem para um planeta de provas e expiações, onde encontra outros que foram como ele, mau caráter, com os instintos ainda inferiores, não é assim? Espíritos ferozes ainda. Está lá. Reparem bem, ninguém reencarnou com o objetivo de fazer lei de reação, não. Aquela criatura invigilante se joga na lei para cometer o ato. Por livre arbítrio dela, por não ter fortalecimento no caráter e nas disposições dela, vai responder. Ele, de alguma maneira, o que aconteceu com ele? Ele fechou um ciclo. Ele acabou. Ele entendeu que ele recompôs lá com a lei, ele tinha aquela necessidade. O outro foi o quê? O instrumento da lei para que aquilo ocorresse. O outro abriu um ciclo. O outro vai passar agora a abrir um ciclo. Olha o problema disso. Então, o escândalo é necessário, mas ai daquele porque venha. Por isso que a gente vive num mundo de provas e expiações, com espíritos muito imperfeitos, e que na invigilância nossa, a gente pode entrar numa faixa dessa. A gente às vezes não fala assim, poxa, 2 minutos, né? Não precisa nem 2 minutos, 2 segundos de bobeira para a gente cometer um erro. As trevas parece que tem de plantão em 24 horas, não foi? Aí a gente faz uma coisa, por que eu fui fazer? Eu fui ser o quê? Instrumento da lei na vida do outro. E às vezes a gente se coloca assim, vou ensinar fulano como é que tem que ser. Não tem gente que fala assim? Deixa que eu vou lá dizer uma verdade para ele. Deixa que eu vou. Ou então no trânsito. Ele vai ver o que é bom. Olha como é que a gente está se jogando como instrumento da lei. De repente aquela criatura tem que desencarnar daquela maneira. E eu vou lá ser um instrumento. Mas por quê? Porque eu quis. Porque eu sou invigilante. Aquilo não estava na minha programação, não. E eu que fui me colocar como instrumento da lei para ser vingadora, justiceira, ensinar lá aquele cara a ficar quieto. Mas por que tem que ser eu? Porque eu que fui me candidatar. Porque eu não trago isso no meu espírito. Reparemos como é complicado? Então, quando a gente lembra de ação e reação, as situações é do próprio espírito que quer se quitar com a lei. Está lá a história, lá no Memórias do Suicida, o Mário Sobral conversando lá com Camilo, esse espírito Mário Sobral, ele foi lá, ele assassinou a amante dele, depois cometeu suicídio. E ele já conversando no plano espiritual com Camilo, ele falou assim, estou começando a sentir já as minhas mãos dormentes, eu já não estou mais sentindo a minha mão. Parece que elas fogem. Ele fixou tanto no ato, que foi um ato de estrangulamento, que aquilo fixou nele. A culpa, o arrependimento. Quando aquela fixação no perispírito lesiona no próprio corpo físico aquele membro. Então ele reencarna mutilado, ele reencarna com problemas na traqueia, tudo que diz respeito.
ação e reação. Lá no livro Ação e Reação, do André Luiz, está lá a história de Adelino, que também, e a história de Léo. São dois personagens, o livro é lindo, né? Dois personagens que se entenderam com a lei através do bem. Adelino reconduz todos aqueles espíritos que ele prejudicou, né? Que ele colocou no perispírito dele a dor que ele fez para o outro, ele teve as sequelas do corpo físico, lá através da pele, das eczemas, mas ele não pereceu da mesma maneira que ele fez o outro perecer. Repara bem, não precisou. Ele foi buscar uma série de criaturas para ele ajudar. Olha como é que a lei divina nos permite variadas formas. Então, quando tem a lei tem justiça, é lei. A lei é severa, mas coloquemos um sinal de mais. Tem a lei, mais a misericórdia divina. A gente não pode esquecer da misericórdia divina. Tem lá o Espírito Léo, nesse livro, lá do Ação e Reação, né, que comete também lá o homicídio dele, lá com a faca, e ele vai desencarnar no mesmo local, na mesma situação do físico, lá do pulmão, mas não por faca, por bacilos destruidores, porque não precisou vivenciar o outro assassino. Então, a gente tem que entender que a misericórdia divina não fica fazendo círculo vicioso. Somos nós, quando não perdoamos, somos nós, quando vamos buscar reparar aquele que nos atingiu, é que abrimos um novo ciclo. Nunca acaba, nunca termina. Por isso que tem espíritos que ficam séculos e séculos nesse círculo vicioso, de dor, de sofrimento. É quando a gente fala, justiça divina tem que ser feita por Deus, porque só Ele ama infinitamente para ver o outro com amor. Eu não amo da maneira que Deus ama. A minha visão vai ser parcial, eu só estou vendo a ponta de um iceberg. A minha visão é obtusa ainda. Então, quando a gente escuta que alguém fez algum fato, né, eu me lembro muito que Chico Xavier falava isso. Se matou, se roubou, se furtou, louvado seja Deus. Que Deus proteja, que aquela criatura tenha forças para enfrentar a lei. Desejemos a ela força. Ela não precisa que a gente deseje nada de ruim. Ela já vai ter um enfrentamento com a lei. Quando? Quando ela tiver condições. Às vezes ela ainda não tem. Deus não quer o sacrifício, Deus pede misericórdia. Deus não quer que o homem morra, nem pereça, quer que ele viva, mas viva bem. Então a gente vai lembrar que a ação e reação existe, o tempo todo. Mas quando Jesus conversa com Maria de Magdala, o que ele diz para ela? O amor cobre uma multidão de pecados. Portanto, quando nós tivermos os nossos pedacinhos faltando, que às vezes a gente olha e fala, podia ter sido a mão, foi só um pedacinho do dedo, não é? Um pedacinho da coluna, são pedacinhos, pela misericórdia divina. Não é motivo para revolta. Agradecer a Deus, a misericórdia divina, que esses pedaços que nos faltam, tanto no físico como nas nossas vidas emocionais, essa parte que nos foi dada, retirada, para que nós valorizemos, para que nós possamos, breve, muito breve, nos completarmos com dignidade e olharmos para os nossos corpos e honrá-los. Os nossos olhos, a nossa boca, a nossa mão, tudo dentro da lei de Deus, com muita responsabilidade. Vigiarmos os nossos pensamentos, colocarmos em revista e pedirmos aos mentores e guias espirituais, me socorram, me ensinem a pensar no bem. Jesus nos ensine a amar.
Que Jesus assim nos envolva a todos. Que a misericórdia divina se estenda a todos nós. Que sejamos fortes e corajosos na nossa fé. Graças a Deus.